Olá! Hoje nós vamos dar continuidade aos exercícios de revisão. Bem, vamos ler um texto e depois vamos responder as perguntas de interpretação desse texto, que trata um pouco da questão de uma opinião de um determinado autor. Vejamos. A arqueologia não pode ser desvencilhada de seu caráter aventureiro e romântico, cuja melhor imagem talvez seja, desde alguns anos, as saborosas aventuras do arqueólogo Indiana Jones. Pois bem, quando do auge do sucesso de Indiana Jones, o arqueólogo brasileiro Paulo Zanettini escreveu um artigo no Jornal da Tarde de São Paulo, intitulado Indiana Jones deve morrer. Para ele, assim como para outros arqueólogos profissionais envolvidos com um trabalho árduo, sério e distante das peripécias das telas, essa imagem aventureira é incômoda. O fato é que o arqueólogo, à diferença do historiador, do geógrafo ou de outros estudiosos, possui uma imagem muito mais atraente, inspiradora, não só de filmes, mas também de romances e livros, os mais variados. Bem, para usar uma expressão de Eça de Queiroz, sob o manto diáfano da fantasia, escondem-se as histórias reais que fundamentaram tais percepções. A arqueologia surgiu no bojo do imperialismo do século XIX, como um subproduto da expansão das potências coloniais europeias e dos Estados Unidos, que procuravam enriquecer explorando outros territórios. Alguns dos primeiros arqueólogos, de fato, foram aventureiros, responsáveis e não em pequena medida pela fama que se propagou em torno da profissão. Bem, esse texto é um texto adaptado de Pedro Paulo Funari na obra Arqueologia. Vamos às questões, então. Questão número 1. Assinale a alternativa correta. Encontra-se no texto o predomínio da conotação, uma vez que as palavras empregadas transmitem sentidos figurados, com várias possibilidades de interpretação. Certo ou errado? Errado, por quê? Porque não há o predomínio da conotação, não há o predomínio da linguagem figurada, daquela linguagem que está ali sem ser no sentido, não é, real. A linguagem existente é do sentido real. Não há várias possibilidades de interpretação no texto. Então, essa alternativa está errada. Letra B. O texto possui um caráter predominantemente estético. Errado. Com os sentidos das palavras reinventados constantemente pelo seu autor, aprofundar o valor literário do texto
errado, não há um caráter predominantemente estético, muito menos os sentidos das palavras reinventados constantemente. Então, essa alternativa está errada. Não há um valor literário ali no texto. Essa letra B está errada. A referência a um autor português reforça o caráter literário que o texto assume ao direcionar subjetivamente o teor das informações transmitidas. A referência a um autor português reforça o caráter literário que o texto assume? Já está errada a alternativa. Então, letra C, errada. Letra D. O domínio discursivo do texto apresenta um caráter instrucional, pois seu principal objetivo é transmitir um conhecimento ou um saber definido pelo autor? Certo, ele está tentando transmitir algo, ele está tentando passar algo para o leitor. Portanto, essa é a alternativa. O texto apresenta todas as características de um texto oral, com marcas como hesitação, repetição, interação com o leitor, o que permite concluir que ele foi escrito para uma exposição oral, em uma palestra, por exemplo. Errado, por quê? Não há marcas de hesitação, de dúvida, não há marcas ali de repetição, de interação, não há. Portanto, essa alternativa está errada. Letra D de dado. Questão número 2. Considerando suas reflexões feitas na questão anterior, é possível classificar o texto lido como narrativo, descritivo, injuntivo, com a intenção de instruir, de explicar, informativo, é um diálogo, não é narrativo, não é? Porque não há personagem, tempo, espaço, foco narrativo, clímax, enredo, não é um texto narrativo, não é descritivo também, porque ele não está descrevendo. Não é injuntivo, porque ele não tem a intenção ali somente de instruir e de explicar algo. Não há verbos no imperativo, em demasia, então ele também não será injuntivo. Será informativo? Sim, ele está informando algo. É um diálogo? Também não. Então, a letra correta é letra D de dado. Questão número 3. Observe as afirmações feitas sobre o texto. Número 1. Ainda que com ressalvas, o autor considera a presença de uma imagem de aventura relacionada à figura do arqueólogo. Número 2. Pelas ideias e citações que o texto apresenta, é consensual a imagem positiva de um arqueólogo considerado como aventureiro? Número 3. É semelhante à imagem que o arqueólogo transmite no senso comum ao lado de seus pares como historiadores e geógrafos? Então vejamos. Vamos lá. Número 1. Ainda que com ressalvas, ainda que com algumas
observações, o autor considera a presença de uma imagem de aventura relacionada à figura do arqueólogo? Certo, essa daí está correta. Número 2. Pelas ideias e citações que o texto apresenta, é consensual a imagem positiva de um arqueólogo? Não há essa questão consensual. Portanto, essa alternativa está errada. Número 3. É semelhante à imagem que o arqueólogo transmite no senso comum ao lado de seus pares, como historiadores e geógrafos? Essa também está errada. Portanto, a letra correta é a letra C. Está correta apenas a afirmação 1. Questão número 4. Assinale a alternativa correta. Letra A. O pronome relativo cuja, na linha 2, refere-se à palavra arqueologia, denotando o sentido de possessividade. Então, vamos ver o período para observarmos essa questão. Primeiro, é importante relatarmos que o pronome relativo cujo, com as suas devidas mudanças, não é? Com cujo, cuja, cujos, cujas, ele denota sim o quê? Possessividade. Então vamos ver. A arqueologia não pode ser desvencilhada de seu caráter aventureiro e romântico, cuja melhor imagem talvez seja, então, cuja melhor imagem dela. De quem nós estamos falando? A melhor imagem da arqueologia. Então, esse cuja refere-se à palavra arqueologia, que denota o sentido de possessividade. Portanto, essa alternativa está correta. Mas vamos ver as outras. Por que as outras estão erradas? Há alguns anos, a forma verbal também pode ser escrita sem a letra H inicial. Errado. Esse há de alguns anos vem do verbo que? Haver. E o verbo haver tem a grafia com o H. Portanto, o A do verbo haver tem que ter o H. Letra B está errada. Pelas novas regras de ortografia, a palavra auge na linha 4 também pode ser escrita na forma auge com J. Errado. Nada a ver. Não tem nem o que explicar aí. Errado. É opcional o emprego do acento indicador de crase em a diferença na linha 10. O fato é que o arqueólogo há diferença do historiador. Então, essa está errada. Porque o fato é que o arqueólogo, com a diferença do historiador, há diferença do historiador como? Então, isso aí não pode ser o quê? Opcional. Não há como tirarmos esse acento indicativo de crase. Como? A diferença do historiador. Isso é uma locução adverbial feminina. Portanto, a diferença tem que ter o acento indicativo de crase. E, por fim, a letra E, a expressão tais percepções na linha 16
Refere-se às imagens descritas em romances de Eça de Queiroz? Nada a ver. Não há uma referência dessas imagens descritas em romances de Eça de Queiroz. Então, letra E está errada. Questão número 5. Assinale a alternativa correta que representa a melhor correspondência sinonímica, ou seja, de sinônimo, de valores semânticos semelhantes, considerando o emprego das palavras no texto. Letra A. Desvencilhada na linha número 1 é o mesmo que desvinculado. Certo. Letra B. Árduo na linha 8 é sinônimo de brando? Não. Letra C. Peripécias na linha 8 é sinônimo de mentiras? Não. Diáfano na linha 15 é sinônimo de diário? Também não. E bojo, na linha 16, é sinônimo de contraponto? Também não. Então, vejamos. Letra B, árduo, vai ser sinônimo de estafante, cansativo. Peripécias, na linha 8, vai ser sinônimo de aventura. Diáfano, na linha 15, vai ser sinônimo de transparente, delicado. E letra E, bojo, na linha 16, vai ser sinônimo de íntimo, cerne. Vamos então à questão número 6 da PUC de São Paulo. Assinale a alternativa cuja oração subordinada é substantiva predicativa. Então, o que é uma oração substantiva predicativa? É aquela oração que tem valor de predicativo. E qual é a estrutura dessa oração predicativa? Nós vamos ter sujeito, verbo de ligação e a oração que é predicativa, que tem o valor de predicativo. Então, vejamos. Espero que venhas hoje. Espero isso. Essa é uma oração substantiva. Então, nós já vimos. O aluno que trabalha é bom. O aluno isso? Não. Essa já não será uma oração que? Substantiva. O aluno o qual trabalha. Então, ela é uma adjetiva. Meu desejo é que te formes logo. Meu desejo é esse. Então, essa é uma substantiva. És tão inteligente como teu pai. Essa é uma oração, o quê? Comparativa. Então, ela será adverbial. Então, vejamos. Ficamos em duas. Espero que venhas hoje. Quem espera, espera alguém ou algo. Espero isso. Essa oração será que venhas hoje, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Porque ela complementa o verbo. O aluno que trabalha é bom. O aluno trabalhador é bom. Que trabalha é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Meu desejo é que te formes logo. Meu desejo, sujeito. Verbo de ligação é. Que te formes logo é a oração predicativa. Então, letra C de casa. És tão inteligente como teu pai?
como eu falei anteriormente, ela será uma comparativa. Então, a oração subordinada substantiva predicativa atua como predicativo do sujeito. É importante recordar que o predicativo do sujeito caracteriza ou complementa o sujeito e é sempre acompanhado de um verbo de ligação. Nesse caso é meu desejo é. Questão número 7. Pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. No texto acima, temos uma oração destacada que é e um se que é. Vamos lá. Pode-se dizer isso. Então, essa oração eu já sei que é uma oração o quê? Subordinada substantiva. Por quê? Porque ela exerce um papel, né? Uma função sintática. Pode-se dizer a partícula C tem a função de partícula apassivadora. Repare que C está acompanhando um verbo transitivo direto, que é o poder. E para ser índice de indeterminação do sujeito, o se deve acompanhar um verbo o quê? Intransitivo. Um verbo transitivo indireto ou um verbo de ligação. Então, pode-se dizer que a tarefa é puramente formal. Então, a letra é a letra D. Substantiva subjetiva e partícula apassivadora. Questão número 8. Os homens sempre se esquecem de que somos todos mortais. A oração destacada é: os homens sempre se esquecem disso. Quem se esquece de algo. A oração que complementa a oração principal é o objeto indireto. Então, vejamos, a oração é classificada em oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Quem se esquece de. Os homens sempre se esquecem disso. Porque além de desempenhar o papel de substantivo, também exerce a função de objeto indireto. Do que os homens se esquecem? De que somos todos mortais. Agora, atenção à preposição de. Por quê? Quem se esquece de algo. E atenção também ao que nas orações subordinadas substantivas, esse que sempre será conjunção integrante. Questão número 9, também da PUC. Em considerei por fim que assim é o amor, a oração destacada tem em relação à oração não destacada, letra A, valor de adjetivo e função sintática de predicativo do sujeito. Letra B, valor de advérbio e função sintática de adjunto adverbial de modo. Letra C, valor de substantivo e função sintática de objeto direto. Letra D, valor de substantivo e função sintática de sujeito. Letra E, valor de adjetivo e função sintática de adjunto adnominal. Então, vamos ver. Existem 3 tipos de orações subordinadas: as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, cada qual
com nome de acordo com a função que exerce. Neste caso, temos uma oração subordinada substantiva, por quê? Que assim é o amor, tem o papel de substantivo. Considerei isso. Considerei que assim é o amor. Considerei isso. Essa oração é classificada como objetiva direta. Quem considera, considera algo. Por quê? Porque completa o sentido da oração principal, considerei. E quem considera, considera algo. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima.